Fala, torcida do Verdão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia do Palmeiras que fez um jogaço com o Juventude ontem. Estou trazendo aqui para vocês agora o programa do Fechamento Sport TV, que está analisando esse jogo aí e analisando a excelente campanha que o Palmeiras vem fazendo. O Palmeiras está amassando geral, principalmente no Allianz Parque, que antes, no começo do campeonato, né, o Palmeiras sofreu muito. Agora os adversários estão penando, não conseguem ganhar e o Palmeiras só goleia no Allianz Parque. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, já deixe o seu like e o seu comentário e ative o sininho das notificações para vocês sempre estarem recebendo os meus conteúdos aqui na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Felipe, boa tarde, bem-vindo. Fala de Campeonato Brasileiro, Palmeiras abriu 3 pontos na liderança ontem, goleando o Juventude. Alguma surpresa nesse resultado do Palmeiras? Bem-vindo ao fechamento. Boa tarde, amigos. O Palmeiras numa fase muito boa, né? Assim, nada de surpresa nessa vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras chega num momento muito bom, Juventude num momento totalmente oposto àquilo que vive o Palmeiras hoje. E o Palmeiras, o momento bom traz coisas boas, né? A volta do Bruno também, que ficou tanto tempo parado, podendo fazer gol, recuperando confiança de atleta, né? Num momento tão importante da temporada, para mim, surpresa alguma. Na semana passada a gente estava debatendo que o Palmeiras estava levando não só a liderança do Flamengo, mas o posto de futebol mais bonito, mais insinuante do Brasil. E foi mais uma goleada, cara. Quer dizer, o Palmeiras não tá ganhando jogos, ele tá dando espetáculo, marcando 3 gols, 4 gols aqui, goleou Fortaleza, goleou Inter, meteu 3 gols no São Paulo no segundo tempo, 4 gols no Juventude. Depois que o Rogério falou que era um time de jogo direto, né? Fez ligação direta. Acho que mexeu com a cabeça do Abel, mexeu com o brilho do né? De lá pra cá, o Palmeiras só fazendo gols com jogadas trabalhadas, com construção. Não tirando, obviamente, o mérito da vitória do Palmeiras, mas o Juventude ontem colocou um pé na Série B. Assim. O jogo do Juventude, começando a falar do Juventude, até fiz alguns vídeos lá falando, cara, ninguém mais marca com o olho. O Juventude marcava com o olho, muita distância, muito espaço, o Palmeiras completamente confortável no jogo. O Veiga, depois da volta da lesão, fez o melhor jogo dele. Justamente por isso, né? Porque quer marcar com o olho. Jogador que tem tanta qualidade como tem o Veiga, então vai acontecer isso, de fato. É isso aí. Concordo contigo. O Juventude marcou com o olho o tempo todo, pô. Foi 4, poderia ter sido mais. Esse para mim foi a grande surpresa do jogo. Não foi o Palmeiras, foi o jeito que um time que está às portas do rebaixamento enfrentou o melhor time nesse momento do campeonato. O Juventude completamente, digamos assim, negligente com o jogo. Entregue, parece, cara. Sem conseguir acompanhar o ritmo do jogo, sem competir. O time que está brigando para não cair, ele compete. Pelo menos o Juventude não conseguiu competir contra o Palmeiras. Para mim, eu achava, com certeza, eu tinha certeza que ia ser um jogo difícil para o Palmeiras, até pelos desfalques. Foi um jogo facílimo, cara. Facílimo. Porque a gente está falando do Veiga, por exemplo. A gente está mostrando os melhores momentos. Em todos os melhores momentos até agora, o Veiga participou. E o Juventude ele entrou com uma proposta muito clara, que era defender. Botou o Formiga para dobrar a lateral, né, para fechar o lado esquerdo do Palmeiras com o Piquerez, que é muito forte. Do outro lado ele tinha o Enio e o Gilberto. Só que assim, em momento nenhum o Juventude conseguiu marcar e não tinha contra-ataque. Não tinha contra-ataque. Aí quando ele toma 1-0, essa estratégia já vai por água abaixo. Aí depois, na infelicidade do Jandrei, 2-0 e acabou o jogo. Daí no fim do jogo, no segundo tempo, o Carpini faz mudanças para botar o time para cima. Acho que já estava 3 ou 4. Cara, aí não tem nem sentido lógico de tu querer adiantar teu time e botar o time mais ofensivo para quê? Para fazer 5-4? 4-4? Foi aquilo que eu falei quando, acho que foi o Sport, não sei, vieram jogar contra o Flamengo e tomaram um vareio. O Vitória. Foi o Vitória, desculpa. Tomaram um vareio aqui hoje. Tomou de 6-0 do Flamengo. Exatamente. Se você pegar um time tão bom como é o Palmeiras ou como é o Flamengo, e vocês ficarem atrás, né? Vão ficar só atrás, esperando os caras, né, decidir o que vai querer fazer, sem pressionar, sem competir, vai acontecer o que realmente aconteceu com o Vitória, aconteceu com o Juventude, aconteceu ontem novamente com o Juventude. Esses times que estão brigando ali na zona de rebaixamento, que não vivem um bom momento, o mínimo que eles têm que fazer quando entrar dentro de campo é pelo menos competir.
Se não compete, vai ser fácil, vai ser goleada para sempre, porque tecnicamente, se fosse um time bom tecnicamente falando, né, de peças boas tecnicamente falando, estaria brigando na metade da tabela ali para cima, certo? E se não é tão bom tecnicamente, pelo menos que compita, sabe, que entre dentro de campo e todo mundo dê a vida dentro de campo. E não foi isso que aconteceu, por isso que tomou de 4. Acho que o quarto gol é reflexo disso. O Everton sai jogando, cara, ninguém consegue chegar, aí a bola chega numa zona de cruzamento, o jogador de Juventude ele simplesmente para no meio do caminho para diminuir. Assim, e a bola vai na óbvio, segunda trave. Tava 3 ou 4-0, é difícil comentar isso, mas isso é só para ilustrar uma tônica que foi o jogo inteiro, cara. Agora, a gente está vendo 3 pontos de vantagem, só que aqui não tem número de vitórias. 3,5. 3,5. Até mais, né? Porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o Flamengo, ou seja, o Flamengo hoje precisa de 2 rodadas para passar o Palmeiras. Digamos que... E as 2 rodadas, né, Rizek? Quais são? Olha, agora ser 2 vitórias a mais, 18-16. E é Botafogo e Palmeiras, né? A rodada do Flamengo é Botafogo e Palmeiras. E a do Palmeiras é Red Bull e Flamengo. Então, assim, o Flamengo tem um jogo... Não que o jogo do Palmeiras seja fácil, né? Mas, assim, o clássico Botafogo e Flamengo no Engenhão... No Engenhão. Aí o Palmeiras pega o Bragantino. Os dois vencendo esses jogos, o Palmeiras pode até perder o jogo de domingo que vem no Maracanã, que segue líder. Então é uma vantagem muito grande, cara. O Botafogo tá bem desfalcado para esse jogo, não tá, Lédio? Data esse FIFA? jogo contra o Flamengo. O Fogo nesse ano está eternamente desfalcado. Toda hora ele tem desfalque. Já o Flamengo não. O Flamengo não, mas o Botafogo... Botafogo agora, ele conseguiu perder o Barreira, o menino da seleção sub-20 da Colômbia. Da Colômbia, exatamente, estão chorando. Perdeu o Montoro da seleção sub-20 da Argentina, agora perdeu o Barreira. Estão aqui os 5 próximos jogos, né? Então o Palmeiras vai pegar Bragantino, vai visitar o Flamengo, recebe o Cruzeiro. Só que nesse meio tempo, entre o Flamengo e o Cruzeiro, tem uma viagem a Quito. Libertadores, né? Contra a LDU. Aí visita o Juventude, ontem era jogo atrasado, e depois pega o Santos. O Flamengo visita o Botafogo, pega o Palmeiras, joga em casa pela Libertadores, visita o Fortaleza, depois pega o Sport em casa e visita o São Paulo. E o Cruzeiro, ainda sonhando, pega o Galo no meio de semana, depois pega o Fortaleza, aí visita o Palmeiras, o Cruzeiro não joga competição internacional, depois recebe o Vitória e aí visita o Grêmio. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, olhando ali rapidinho na tabela ali, 2 times que lutam pelo rebaixamento, né? No caminho nessa sequência de 5 jogos de cada um, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras enfrentam 2 times que lutam para o rebaixamento, né? Juventude e Sport, eu vi ali. Não, o Palmeiras... O Santos estava... O Palmeiras jogou ontem com o Juventude, vai jogar com o Juventude daqui a 2 rodadas. Só que em Caxias. E o Flamengo tem 2 jogos com o Sport ainda. Joga contra o Santos dia 6, depois joga contra o Santos dia 15, acho no meio de uma data FIFA também, se não me engano. Porque ele não pode deixar ponto para trás. Fazer como o Cruzeiro fez. O Cruzeiro poderia estar ali brigando, são 2 pontos, fizeram uma diferença enorme para o Cruzeiro. Né? Jogar contra o Sport e acabar empatando o jogo em casa. E depois o Sport foi jogar contra o Atlético Mineiro, eu achava que o Sport fosse criar um pouco mais de dificuldade e não foi o que aconteceu. O Cruzeiro deixou pontos. Contra o Santos em casa, perdeu para o Santos, né? E Ceará também, perdeu para o Ceará em casa. Então são 6 pontos, né? E você não tem muito como negociar, né? Porque, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras, que é domingo, 3 dias antes da rodada da Libertadores, das quartas, da semifinal. Tem que ir com o time completo, com certeza. Não tem como rodar. O Flamengo joga quarta contra o Racing em casa e o Palmeiras joga viaja para jogar contra a LDU. Em Quito. E o Palmeiras, no outro domingo, tem o Cruzeiro. Entendeu? No Campeonato Brasileiro. Então, entre os 2 jogos da... Bom pra nós, né? Não tem como negociar, cara. Bom pra nós, né? Pra quem não tá envolvido é ótimo. Agora, tem um novo Palmeiras em campo, né? Claro. Um Palmeiras do 4-1 no Internacional, 4-1 no Fortaleza, 3-2 no São Paulo, 4-1 no Juventude. O time que ia ganhando de 1-0 e 1-0 não existe mais. Desde a dupla Flaco e Vitor Roque, é um Palmeiras que talvez tenha pego do Flamengo mesmo esse posto de o futebol mais insinuante do Brasil, mais ofensivo do Brasil no momento. São 18 gols em 11 jogos da dupla, acho, né? É um número absurdo, cara. É bem mais de 1 gol e meio por jogo, cara, dos 2, cara. E recuperou jogadores, né? Ele não só ganhou essa dupla de ataque, como ele recuperou o Bruno Rodrigues, ele recuperou o Bruno Fux, ele recuperou o Felipe Anderson. Ele recuperou o Veiga. O próprio Maurício não estava jogando tão bem. Tá todo mundo jogando bem, cara. E no momento, numa parte decisiva do ano. O Gustavo Gomes está jogando muito bem de novo. Muito bem de novo. Gustavo Gomes hoje, para mim, é o melhor zagueiro do Brasil.
Tá, Já há algum tempo, né? existe de repente, vai falar, porque tem jogador do Flamengo, tá, tudo bem, tá entre os 3 melhores. Para mim, o melhor do Brasil, Gustavo Gomes. eu Gustavo Gomes tem uma concordo. constância incrível. Assim, é que vai do gosto de cada um, né, Felipe? Tem gente que gosta de um zagueiro que tenha Mais menos combate, técnico. mas para mim, zagueiro é o Gomes. né? Xerifão. Ou seja, quem vai ter que fazer algo diferente, tirar coelho da cartola é o Flamengo? Porque assim, vinha se desenhando de um jeito que, o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Agora que o Flamengo deu uma quedinha aí nas últimas rodadas, quem tem que pensar em algo diferente para domingo que vem é o Flamengo? Se você perceber a queda do Flamengo, e eu acho que vocês vão concordar comigo, o Flamengo passou boa parte do campeonato dominando os adversários, né? Por causa da característica, obviamente, do time, então bola no pé e construção e qualidade técnica. Quando os times começaram a pressionar mais o Flamengo e tirar a bola do Flamengo e não devolver com facilidade, o Flamengo tendo que correr atrás um pouco mais para recuperar a bola, o Flamengo teve mais dificuldades. Os últimos jogos do Flamengo, correndo atrás da bola, o Flamengo teve mais dificuldade. Quando o Flamengo jogou, quando consegue, aliás, dominar o adversário, ter mais a bola, o Flamengo consegue machucar. Só que nos últimos jogos isso não tem acontecido. Por quê? Porque o Flamengo está correndo atrás da bola. E aí o Flamengo tá tendo dificuldade nisso. E foi uma história bonita do Bruno Rodrigues ontem, né? É isso aí, pessoal. Isso aí foi o conteúdo do Fechamento Sport TV. O Palmeiras tem grandes jogos aí pela frente, até mesmo da Libertadores, né? Não vai ser jogos fáceis, mas cremos aí que o Verdão vai sair campeão desse brasileiro aí. Agora conseguiu abrir 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais que o Palmeiras. Então os números são excelentes a favor do Verdão. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o seu like e ative as notificações que vai me ajudar demais aqui na plataforma. Valeu e até o próximo conteúdo.